Infelizmente, até hoje, poucos compreendem quem é o Cristo. Muitos supõem que ele foi ou é exclusivamente Jesus de Nazaré. Porém, suas mensagens sobre um Deus justo e amoroso, bem como seus ensinamentos sobre o perdão e a benevolência, já haviam sido transcritos muito antes do que nos é passado, por um povo que hoje conhecemos como essênios. O nome lembra as palavras essenoi, em grego, e esseni, em latim, que são traduzidas como aqueles que curam. Textos como Manual de Disciplina e Hino ao Preceito da Comunidade dos Essênios são alguns dos documentos que fazem parte dos manuscritos do Mar Morto. Os essênios eram originários do Egito e, durante a dominação do Império Selêutica 170 anos antes de Cristo, formaram um pequeno grupo de judeus que abandonou as cidades e rumou para o deserto, construindo no deserto de Ehud a comunidade essênia Qumran, que entrou para a história. A escolha da localização não foi à toa, já que o deserto sempre foi tido como lugar das visões e das metáforas de libertação. Suas colônias estendiam-se até o Vale do Nilo. No meio da corrupção que imperava, eles conservavam a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Superavam com admirável estoicismo os maiores sacrifícios para não violar o menor preceito religioso. Vivendo em comunidades distantes, procuravam encontrar na solidão do deserto o lugar ideal para desenvolver a espiritualidade. Um pouco antes de um ataque romano destruir o monastério de Qumran, os essênios esconderam seus manuscritos em potes de cerâmica e os enterraram em cavernas nas montanhas. Em 1880, o reverendo Huxley encontrou o manuscrito O Evangelho dos 12 Santos em um monastério budista na Índia. O texto em aramaico, a língua que Jesus falava, teria sido levado para o Oriente por essênios refugiados. Em abril de 1947, foi encontrado o primeiro documento em um par de jarras dentro de uma gruta nas proximidades de Qumran, na orla noroeste do Mar Morto. Foi uma descoberta e tanto, cerca de 800 documentos de mais ou menos 150 a.C. e 70 d.C., que revelam a vida de uma comunidade com estrutura social definida, com assembleias religiosas, reuniões de estudo, banhos rituais regulares e refeições comunitárias. Estavam escondidos em 11 cavernas centenas de pergaminhos que datam do 3º século a.C., num total de quase 1000 encontrados. Ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto e foram escritos em 3 idiomas diferentes: hebreu, aramaico e grego. Eles incluíam manuais de disciplina, textos apocalípticos, comentários bíblicos, cópias do livro de Isaías e quase todos os livros do Antigo Testamento. Em 1923, detalhes sobre o estilo de vida dos seguidores da filosofia judaica foram descobertos por acaso. Ao obter permissão para vasculhar os arquivos secretos do Vaticano, o historiador húngaro Edmond Szekely acabou se deparando com o Evangelho Essênio da Paz, livro que teria sido escrito pelo apóstolo João e se referia a Jesus Cristo como o principal líder dos essênios. Após traduzir e publicar o texto, Szekely foi excomungado pela Igreja e dedicou o resto da vida a intensificar as pesquisas. A mais espantosa revelação dos pergaminhos até agora publicada é a de que possuíam muitos anos antes de Cristo práticas e terminologias consideradas exclusivas dos cristãos. Acreditavam na redenção e na imortalidade da alma. Tinham a prática do batismo e compartilhavam um repasto litúrgico de pão e vinho presidido por um sacerdote, que era seu líder principal e chamado instrutor da retidão ou instrutor da justiça. Um profeta messiânico abençoado com a revelação divina. Procuravam servir a Deus auxiliando o próximo, sem imolações no altar e sem cultuar imagens. Possuíam moralidade exemplar através de costumes corretos e pacíficos. Dedicavam-se ao estudo espiritualista, à contemplação e à caridade, ao contrário do materialismo vigente na época.
Os homens de Qumran eram intelectuais que decidiram se isolar da sociedade em protesto religioso contra a ordem social perversa. Observa João Batista Ribeiro Santos, docente da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo e pós-doutorando em História Antiga na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Por ordem social perversa, compreende a forte influência da cultura grega racional e pagã, em contraponto aos costumes mais tradicionais defendidos pelos judeus, como o estudo do Torá, as escrituras sagradas que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Segundo Batista, no ano 68 d.C., durante a Guerra Romano-Judaica, as legiões imperiais irromperam a região do Mar Morto e os essênios só conseguiram proteger apressadamente seus rolos com as informações sobre a sua filosofia nas grutas, antes de fugirem ou provavelmente serem exterminados. Após as descobertas dos documentos no Vaticano, para muitos pesquisadores não há nenhuma dúvida de que houve um Jesus que era essênio. Isso porque se entende que o Jesus da Bíblia Romana de Constantino é uma composição de provavelmente mais de um personagem. Assim, tudo indica que o Jesus que aparece no Evangelho Essênio da Paz e em várias passagens do Evangelho Bíblico e de outros recentemente descobertos foi um essênio. Argumenta o estudioso. Sabendo disso, mais do que nunca os discursos atribuídos a Jesus nos evangelhos faziam sentido no contexto em que ele viveu. Mas teria Jesus vivido entre os essênios? Qual a verdadeira natureza do Cristo? Para compreendermos, é necessário pensarmos no Cristo não como uma pessoa, não como um indivíduo, mas como poder cósmico. O Cristo está além da personalidade, do ego e da individualidade. Cristo, em esoterismo autêntico, é o Logos solar, representado pelo Sol. Por isso, todos os povos antigos adoravam o Sol. Mas então, por que há tantas religiões no mundo falando a mesma coisa de formas diferentes? Há sempre um herói o qual detém atributos divinos e mesmo diante das adversidades e de todo o sofrimento do mundo, é capaz de executar milagres e nos deixar uma mensagem de fé e amor incondicional. A resposta se deve a esses atributos serem inerentes à condição humana. Eles permanecem adormecidos até que o ser humano comece a despertar para todo esse potencial. E manifestá-los na Terra é o verdadeiro caminho para uma vida plena e harmoniosa. O despertar do Cristo interno é uma meta que tem sido almejada por seres aqui na Terra desde os primórdios das civilizações que surgiram. O Cristo possui 3 aspectos: cósmico, como o princípio universal da vida que está em tudo; histórico, representado por Jesus de Nazaré e todos os grandes mestres que se converteram em expressão de Deus e salvadores de um povo; e íntimo, como uma força que deve nascer e desenvolver-se no interior da alma humana, unindo-a a Deus. Todo o simbolismo relacionado com o nascimento de Jesus é alquímico e cabalístico. Nas Sagradas Escrituras que conhecemos, ouvimos falar de Belém e de um estábulo onde o Jesus nasce. E este estábulo de Belém é um simbolismo que representa o coração do homem que desperta, de onde deve nascer o Cristo. Nesse estábulo interior, o Cristo nasce rodeado de animais, que representam o eu psicológico, o ego que personifica nossos defeitos psicológicos, vícios, manias, maus hábitos e maus costumes. Belém é um nome esotérico. Nos tempos em que Jesus veio ao mundo, a aldeia de Belém não existia, de maneira que é completamente simbólico. Bel é uma palavra de raiz caldeia que significa torre de fogo. Os 3 reis magos, Melquior, Gaspar e Baltazar, presenteiam o recém-nascido menino Jesus com ouro, incenso e mirra. O ouro representa a castidade, o incenso representa a mente pura e a mirra representa a justiça. Disse que Jesus tinha 12 apóstolos. Cada um destes 12 está dentro de nós mesmos, porque o nosso ser tem 12 partes fundamentais. São as 12 potestades, 12 potencialidades dentro de nós, as 12 constelações zodiacais.
No domingo de Ramos, o Cristo entra em Jerusalém montado em um burro. Domingo é o dia regido pela lua. O Cristo Sol sempre triunfa sobre os aspectos lunares que carregamos dentro de nós. A luz sempre triunfa sobre as trevas. A sabedoria sempre triunfa sobre a ignorância. Os ramos ou folhas de palmeiras são símbolos do ser ou espírito. O burro é o símbolo da mente, essa mente sensorial e terrena que não sabe nada dos mistérios do reino dos céus. O Cristo, como látego, símbolo da vontade, expulsa os mercadores do templo. Quando o Cristo íntimo se faz presente dentro do homem desperto, ele expulsa os mercadores que carregamos, que são os vícios, temores e defeitos que temos. Obviamente, todo o drama cósmico, tal como está escrito nos 4 evangelhos, deverá ser vivido dentro de nós mesmos. Todo homem é potencialmente um Cristo e segue de um modo geral a narrativa dos evangelhos. Jesus é considerado como o Cristo místico e humano, que luta, sofre e finalmente triunfa. É o homem em quem a humanidade se vê crucificada e ressuscitada, cuja história promete uma vitória a todos os que, como ele, forem fiéis a Deus, o amor universal até a morte e além dela.